Amados, você poderia abrir sua Bíblia, por favor, em Daniel, no capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Capítulo 5. Vocês abriram? Diga amém. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem, preste atenção nisso, as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam na taça. Vai prestando atenção, por favor. Enquanto bebiam vinho, louvando a Deus, é isso que está aí? Louvando a quem? De prata, de bronze, de ferro, de madeira. Será que esse cara arrumou um problema para a vida dele? O que você acha? Vamos ler aqui o que o texto diz? Verso 5. Mas de repente, diga, de repente. Queridos, quando Jesus voltar, vai ser de repente. Ninguém espera, mas ele virá. Mas olha aqui, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram, como que dizendo: entrei numa roubada. Verso 7. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas o que diz aí? Você pode ler de novo? Não conseguiram ler, nem dizer ao rei. Eles olharam assim, não sei, mas vocês não conhecem a língua A, B, C, D? Não sei. Verso 9. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais. Se ele já estava aterrorizado, ele ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Você imagina, de uma festa se tornou desculpa a expressão, um rebu, né? Tendo ainda ouvido os gritos do rei, você conhece alguém que grita muito? E dos seus nobres,
Entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como as dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos e dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel. E o que ele diz aí? E ele te dará o significado. Ninguém conseguiu, mas alguém disse: esse vai conseguir. Diga glória a Deus. Talvez você esteja numa situação dizendo assim: pô, ninguém conseguiu, mas diga: eu vou conseguir. Diga para o irmão que está ao seu lado: você vai conseguir. Mas ninguém conseguiu, pastor. Mas eu vou conseguir. Pô, deixa eu me colocar o seu exemplo, Aninha. Posso? Aninha. A galera lá se matando, ela ainda fazendo o cursinho dela, já passou na OAB na frente. Mas ninguém consegue. Mas ela conseguiu. Diga glória a Deus por isso. Queridos, você tem que entender que a iluminação do céu está sobre a tua vida. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento, para entendermos coisas além do que lemos, do que vemos, do que ouvimos, mas que tenhamos, Senhor, esse entendimento que o mesmo Espírito que estava em Daniel está em nós, porque é o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Te adoramos no nome de Jesus e diga glória a Deus. Amados, de Deus não se zomba. Não é muito ou nada difícil entender o que significa zombar, é verdade? Mas mesmo assim eu dei uma procurada, eu gosto muito de não só procurar o significado, mas eu gosto muito de saber a origem da palavra. É muito legal quando você vai lá na origem da palavra e você começa a entender melhor aquilo que você está dizendo. E eu me dei o trabalho, obviamente, de fazê-lo. Então eu fui procurando e achei os seguintes termos que definem o significado de zombar, né? Que é caçoar, brincar de maneira agressiva, escarnecer. Tem o zombeteiro, é aquele que vive zombando das pessoas. E essa expressão, queridos, vem do nosso querido espanhol, zumbar, de origem onomatopaica. Caramba, estou falando bonito, né? Quase que eu dei um nó aqui na minha língua, estou falando bonito. Você sabe o que é uma onomatopeia, né? Tipo, né? Piu, 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 piu. Você já sabe o que é? É o pintinho. Então, a onomatopeia, ela tem essa característica. Então, ou seja, quando se queria incomodar alguém, isso os nossos queridos espanhóis, quando queria se incomodar alguém, eles faziam uma vaia, tipo de abelha. Era assim, ou coisa parecida. Daí, então, o termo zombar. Daí o termo zombaria. E no nosso Brasil lindo, maravilhoso, os jovens usam aquela expressão: tu tá zoando comigo, né, cara? Que é a mesma origem, assim? Que é a mesma fonte, que se assemelha com zombar,
Enfim, essas coisas. Tendo dito isso, o rei Beltesazar não atinou para isso e zombou de Deus. Não apenas por ter se utilizado dos utensílios da casa do Senhor, mas por ter exaltado os seus falsos deuses. Qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Ficou um zum, ficou um zumbido, ficou uma zoada aqui, né? Como diz os... Qual é o primeiro mandamento? Não, estou dizendo lá do Êxodo. Tá, esse, na verdade, foi o que Jesus resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Jóia. Lá do Antigo Testamento, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Só vocês. Não terás outros deuses diante de mim. Qual seria o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura ou nenhuma semelhança do que há em cima dos céus, debaixo da terra ou nas águas debaixo da terra. Qual seria o terceiro mandamento? Não as adorarás e nem te encurvarás diante delas, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, o rei Beltesazar foi logo no tempo que mais deixa Deus irritado. Ele foi adorar outros deuses. Com o quê? Com os utensílios da casa do Senhor, que aparentemente estava lá. Traz isso para cá. Puxa, que taças bonitas, tudo tão lindo. Traz para cá. Vamos aproveitar essa festa. Vamos fazer. Eu quero aquelas são lindas. Olha, alguém deve ter dito, Beltesazar, meu rei. Olha, cuidado, não era baiano não, mas dizia, meu rei. Não é assim? Cuidado, olha, há um peso nisso aí e tal. Não, traz pra cá, eu seguro tudo. Rapaz, você já entrou numa enrascada? Graças a Deus. Graças a Deus, Deus te livrou? Diga graças a Deus. Mas essa enrascada aqui foi fatal para Beltesazar. E olha isso aqui. Ele então adora os deuses com D minúsculo, que até porque só existe um Deus de verdade, com o sagrado, com aquilo que era santo, separado do Senhor. Mesmo que esses utensílios estivessem como guardados e até mesmo esquecidos em um canto do seu palácio. Estava lá guardadinho, intocável, num lugar especial. Eu quero dizer que esses utensílios representam a minha vida e a sua vida. Como assim, pastor? Em vezes parecemos que estamos esquecidos e jogados num canto, ninguém quer a gente, lá tomando poeira. Mas diga comigo assim, mas o Senhor tem por sagrado e especial. Faça assim, a minha vida. Diga para o irmão que está ao seu lado, a sua vida. E não permitirá que zombem de você. Diga para o irmão, de você. Diga assim, vão arrumar um problema sério se zombar de você. Quem me entende, diga glória a Deus. Abra comigo no Salmo 30.
Salmo 30. No verso 15 apenas. Salmo 30. Opa. Será que eu marquei errado? Devo ter. Deixa eu ver aqui. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos, o quê? Não ouvi, queridos. Vou ler de novo. Vou começar do verso 1. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos, o quê? Pode repetir essa frase, por favor? Se divertissem. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Agora leia o verso 4, o que diz? Clamem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Agora, olha como é que é Deus. Leia o verso 5, o que diz? Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. o choro, Pode existir uma noite, mas de manhã, quem crê nisto? Quem crê nisso? Sabia que isso foi escrito para você? Porque foi escrito para mim. Queridos, o mundo está a todo tempo desafiando de alguma forma Deus, com suas especulações malucas, sem o mínimo de sentido, como se pudesse de alguma forma vencê-lo. Alguém pode vencer a Deus? não. Deus não pode ser vencido, claro, porque é dele que procede o princípio de todas as coisas. Gênesis 1, verso 1, o que diz? No princípio, criou Deus. Só vocês. No princípio, Ele é o princípio. Sem Ele não haveria princípio. Ele deu o princípio a tudo. Alguém pode vencer aquele que deu o princípio a tudo? E nós vivemos num mundo onde todos os dias temos alguém tentar vencer a Deus. Por isso te garanto que não é um bom negócio entrar nesse caminho. O ambiente, vamos voltar para o ambiente de Beltesazar? Aquele ambiente, uma festa, concubinas, reis, seus amigos, seus colaboradores, uma festa e tal. Essa festa exigia um ápice. Já viu uma festa de 15 anos? Que legal. Está todo mundo ali, daqui a pouco o ápice. Chega a menina, toda vestida, né? Normalmente com um príncipe assim bonito igual o Leozinho, né? Assim, tá. Bonita. É o ápice. É assim? Ele ficou com... Não acredito, Léo. Você... Vocês entendem? O ápice da festa. Aí o pessoal olha. Inclusive aqui ontem teve um ápice aqui maravilhoso, né? Cadê os homens? Daqui a pouco chegam os homens, né? Com aquele buquê de flores aqui, as mulheres... Oh! Aquela cara de paisagem. Oh! E o rei Beltesazar tinha um ápice. Ele precisava de um ápice.
Aí o que ele resolveu fazer? Pega lá, aqueles utensílios lá que foi tirado do templo. Alguém deve ter dito: rei, se eu fosse o senhor não faria isso. Vai lá, pastor mandando. E ele o fez. Queridos, ele escolheu tocar naquilo que representava diretamente a comunhão do seu povo com ele. Apesar de toda a separação, apesar do povo naquela ocasião estava vivendo uma dificuldade de relacionamento com Deus, naquele momento ele nunca deixou que a humilhação do seu povo passasse dos limites. Deus permitiu muitas vezes que o seu povo fosse humilhado, mas sempre com limite. É igual você, mãe, igual você, pai, quando corrige seu filho. Sempre com limite. Deus é quem dá o limite, e não nós. Você entende isso? Quantos se lembram do navio Titanic? Lembram? Vocês nem sonhavam em nascer, inclusive eu. Mas veja como essa história passou de geração. Muita gente já morreu, muita gente já viveu, muita gente já morreu. E a história do Titanic está aí. E até a vinda do Senhor, essa história não se apagará. O exemplo do navio Titanic expressa bem o que é zombar de Deus. Sua exuberância, um baita navio feito com aço da melhor qualidade, levou os seus contemporâneos a acreditarem, queridos, e a afirmarem que nem Deus poderia afundá-lo. Queridos, quando Deus recebe uma afronta e fica quieto, cuidado. Quando Deus recebe uma afronta e fica quieto, meu querido. Nem Deus afunda? Então vamos lotar 4.000 e não sei quantos passageiros. Classe A, classe B, classe C. Vamos lá. Sabe quanto tempo durou esse grande navio? 100 horas. 100 horas. O nome já é bem propício, 100 horas. Mas é sem numeral e ao mesmo tempo sem nada. A primeira viagem se tornou a última, tendo como obstáculo um pequeno iceberg que não foi visto. E se tornou aquele grande navio que? Um gigante destruído. Não reis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também lhe ceifará. Pode zombar de mim, mas não zomba de Deus não, querido. Trem é sério. Quem me entende? Amém. Voltando ao nosso texto, o resultado da zombaria do rei Belsazar foi um assombro. A Bíblia relata que ele viu uma mão a qual escrevia uma frase que ele não entendia o significado. E dentro dele houve um pavor, como lemos aqui, uma coisa terrível, misturado com medo, o qual deu fim à sua festa na mesma hora. Quantos me ouvem? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você sabia que quando muitos justos passam problemas, alguns fazem festa? Você sabia? Parece que tem pessoas que gostam de ver você mal. Faz uma festa, você tá vendo? Eita! E você ali, Senhor.
Mas ouça, meu querido, essa festa tem prazo para acabar. Diga para o irmãozinho que está ao seu lado, olha, a festa que estão fazendo contra a sua vida, diga assim, tem prazo para acabar. É que eu entendo aqui nesse texto. Queridos, por isso a gente tem que ser humilde, como Jesus ensinou. Porque fazer festa com a desgraça dos outros, com o problema dos outros, é soberba. E Deus resiste aos soberbos. Não tem jeito. Não tem jeito. Ainda mais foram tocar nos utensílios da casa do Senhor, lá esquecidinho, talvez cheio de teia de aranha. Alguém muito tempo não entrava lá e de repente quando eles metem a mão naquele utensílio para colocar vinho, para dar glória aos seus deuses, o resultado vem na hora. A justiça de Deus veio a cavalo, rápido. Como eu disse, está perto do fim a festa que estão fazendo contra o Senhor. E ouça-me, quantos me ouvem, diga glória a Deus. Está perto do fim. Ouça-me, por favor, de novo e diga glória a Deus se você está me ouvindo. Está perto do fim a festa que estão fazendo no Brasil. Está perto de acabar essa festa de Beltesazar que está lá naquele podre governo. Porque tem um povo orando. Que tem um povo crendo. Que o Deus da justiça nunca vai deixar o seu povo a pé. Ouça-me. Está perto de acabar. Gastos, fanfarrices. Mas a mão do Senhor está escrevendo algo que eles vão tremer. Acabou. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É só você aguardar o tempo certo, que não está longe. Creia nisso. E amados, então o que acontece? O rei então não estava com um grande problema, não é verdade? Um grande problema. Quem que ele chama para ajudá-los? Mas antes de Daniel, os magos, os astrólogos, ninguém aqui consulta os astros todo dia de manhã. Deixa eu ver o que meu signo está dizendo. Cuidado com a saúde. É claro que você tem que ter cuidado com a saúde. Se você não tiver cuidado com a saúde, já era para você. Astrólogos, astrônomos, feiticeiros, macumbeiros, uns outros zeros aí da vida, chega junto. Eu preciso de respostas, disse Beltesazar. Eu preciso de respostas. E eles olham, olhando para o outro. E aí, você entendeu? Bulufas. E outro, você entendeu? Queridos, porque a escrita de Deus só entende os seus filhos. Quem diz um amém de verdade? Amém. Você não é um filho de Deus? Tudo que Deus escreveu, só você pode entender. Tem pessoas, não adianta você falar para aquela pessoa explicar a Bíblia toda. Você só tem que dizer, olha, aceite a Jesus como Salvador. É o meu conselho. Esse é o começo. Não tente ensinar a Bíblia para quem está tudo fechado. Não, só diga, aceite a Jesus como Salvador, porque a obra é do Espírito Santo. Queridos,
e queridas. Então está aquele monte de gente lá olhando um para a cara pro outro, da cara do outro. Ei, não conseguimos. Aí diz que ele ficou mais nervoso ainda. Mas alguém lembrou? Quantos trabalham? Diga glória a Deus. Quantos estudam? Diga aleluia. Alguém vai lembrar, ih, rapaz, tem um crente ali, ó, aquele crente, quando ora, o fogo desce. Você quer ser lembrado assim no seu trabalho? Você quer ser lembrado assim no seu colégio? Ou você quer ser lembrado daquela pessoa que faz tudo que todo mundo faz? Tem um homem chamado Daniel. Ele tem o espírito dos deuses. É um cara iluminado. Na linguagem deles, né? Quando ele fala, o negócio é sério. Rapaz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele é diferente. Está aqui nesse reino, está aqui nesse contexto, mas provavelmente ele esteja agora orando. Orando. Pode chamá-lo, porque o Senhor, queridos, presta atenção, aquele monte de gente que não resolve nada. Talvez você esteja aqui vivendo e se aconselhando com um monte de gente que não resolve nada. E não é frustrante? É ou não é? Você vai, pô, não resolve. E alguém diz, eu conheço um que resolve. Quantos querem ser esta pessoa no mundo? Sabia que Jesus espera isso de você? Ah, vou lá no 12º andar. Por quê? Porque lá tem um crente. Ué, por que vocês estão aí no 12º andar? Eis que te digo. Aqui é 12º andar? Ué, mais alguém? Poxa, 12º andar veio. Glória a Deus, glória a Deus. Procura lá porque tem um crente lá que ele, ó, não se mete com ninguém. Ele vai abençoar a tua vida. Você sabia que Jesus espera de nós isso? Que você seja um abençoador, uma abençoadora. Dê a mão a pessoas que estão ao seu lado, diga assim, meu irmão, vamos ser abençoadores. Cara da Inês. Gente, mas naquele prédio lindão tem lá um abençoador. Naquela casa humilde, naquele lugar ali tão simples, ali tem um abençoador. No meio da favela, no meio daquele mar de gente, oh, mas ali naquela casa tem um abençoador. Esse sou eu, esse é você, esse foi Daniel. Alguém que era enxergado porque o Espírito Santo agia na vida dele. E o mesmo Espírito que estava sobre ele está melhor, está dentro de nós. Você é templo do Espírito Santo.
O Espírito Santo fala com você. E olha o que eu vou te dizer. O Espírito Santo tem falado muitas coisas que você não tem prestado atenção. Mas ele tem falado. Porque o Espírito Santo não é mudo. Ele fala. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala. O Espírito Santo é o Senhor desta igreja. Por isso ele fala. Ele é o Senhor da tua vida. Por isso ele fala. E ele usa vasos limitadíssimos como eu e você. Pastor, estou cheio de problema e tal. E é você que ele quer usar. Fala para mim. Eu acho que mais louco do que nós é o Espírito Santo. Pô, logo ele. Mas é assim que funciona, queridos. Belsazar, um grande problema ele trouxe para a sua vida. Zombou de Deus. Zombar de você está com um problema sério. E ouça, zombar do Brasil está com um problema sério. Quando eu vejo alguns deputados que não vale nem a pena dizer o nome, tentando legalizar prostituição, drogas, abertamente, pedofilia. Você sabia que tem deputados lutando para legalizar a pedofilia? Isso dá nojo. A mão de Deus vai escrever para esses caras na hora certa. Eu não tenho dúvidas. O Brasil não está abandonado não, queridos. Se você olhar direitinho, tem gente vivendo muito pior do que nós. Deus tem colocado a sua mão nesse país. Sabe por quê? Por minha causa. Por tua causa. Pela causa de muitos que oram. Não vai ser A, B, C que vai destruir aquilo que Deus um dia criou. Vamos ficar de pé. Felipe, dedilha aqui pra gente, filho. Eu gostaria que você pensasse. Eu quero orar por você que se sente afrontado por situações, por pessoas. As pessoas olham para você em desdenho. Você. E normalmente essas pessoas jogam o teu passado no teu rosto. Já viu como é que eles tentam te afrontar? Eles tentam jogar o teu passado no teu rosto. Mas graças a Deus que segundo aos Coríntios 5,17 existe. Quem sabe o que está escrito? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você pode erguer suas mãos assim e dizer obrigado, Senhor. Erga suas mãos para este lugar e adore a Ele. Porque o Espírito que estava em Daniel está em nós. Espírito de sabedoria, Espírito de discernimento, Espírito que não nos deixa nos envolver com essas patifarias do mundo, Espírito que não deixa a gente ser enganado. Todas as vezes que você precisar, pode consultar o Espírito Santo, pois ele está presente no seu coração. Você pode incomodá-lo, dizendo: Espírito Santo, preciso ter uma prosa contigo, aleluia. Fala ao meu coração sobre essa questão. Talvez você que esteja aqui, você que está me ouvindo aí pela internet, esteja com seu coração cheio de dúvidas, mas ouça isso: o Espírito Santo revela aquilo que ninguém consegue discernir, aquilo que ninguém consegue ler. Pode convocar todos, mas se o Espírito não revelar, não tem para ninguém. E esse Espírito, aleluia, é que nos revela,
Aleluia! Quando você diz assim, Jesus está voltando, alguém vai dizer, tu é louco, é verdade, porque o Espírito já revelou para você. Ele já revelou. Ele é o mistério que esteve oculto. Desde todos os séculos e tantas gerações, mas agora nos foi revelado. A quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória dos seus mistérios. Cristo em nós, a esperança da glória. Alguém está zombando de você? Não confronte, não afronte. De sexta para sábado nós saímos daqui, fomos para casa. Do nosso lado mora vizinhos macumbeiros. Eles nunca fizeram isso, mas nesse dia, de sexta para sábado, eles colocaram lá na frente da nossa casa. E quando eu ia entrando na garagem, estava lá um monte de mesas e tal. E eu fiquei em paz, pedi para que tirasse o carro, entrei. Queridos, a noite toda, né, esposa? A gente teve que sair do nosso quarto e ir para outro quarto, porque não estava dando para a gente suportar o barulho. Gente, a noite toda. E sabe fazendo o quê? Invocando as entidades. A noite toda. De vez em quando manifestava lá, creio que sim. Sabe o que nós fizemos? Oramos. O vizinho passou, a vizinha, né? Passou, a gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Porque essa obra é de Deus. Se Deus não fizer, queridos, não adianta você afrontar,